Boa noite, Sport Comedy na área nesse dia 4 de novembro de 2022. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, compartilhe e vamos juntos. Vamos falar do Fagner. Fagner que está ali insatisfeito por estar na reserva do Corinthians, porque não vem sendo titular, porque perdeu talvez a posição para o Bruno Mendes. Apesar de ser muito ídolo do Corinthians, o Fagner vem falhando em alguns jogos, principalmente na decisão contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Mas, para falar desse lance e a gente comentar sobre isso, a gente chama um profissional que entende e que vai falar em relação ao Fagner. O Fagner, que para mim é um jogador importante do Corinthians, um dos melhores laterais do Corinthians, apesar de ter perdido o pênalti que ele perdeu. Ele é um jogador que vem, como se diz, tendo uma boa bagagem com a camisa do Corinthians. Mas é claro que desperdiçou o pênalti que poderia valer o título para o Corinthians, né? E para falar sobre esse assunto, a gente chama uma pessoa que trabalha no futebol e vem aí realmente, já jogou um bom tempo, foi ídolo do Corinthians. Casagrande, o que você acha em relação ao Fagner? Você acha que o Fagner tá certo em falar de ficar incomodado, de estar na reserva, de não estar jogando, de ter perdido a posição para o Bruno Mendes, que jogou muito contra o Flamengo? Tudo bem, Casagrande? Boa noite. É, é o seguinte, né? A questão do Fagner é bem complicada em relação a isso. O Fagner é um grande jogador, mas ele tem que entender que ele não é maior que o clube, né? Principalmente porque bateu o pênalti muito mal batido. Mas não é por causa disso. O Fagner já vem contra o Boca, contra o Palmeiras em 2018. Ele perdeu o pênalti também. Então é o seguinte, precisa ter um pouco mais de calma por parte do Fagner e entender que o momento dele ainda está ruim. E o Cássio já foi reserva do Corinthians pro Walter e ver se o Cássio ficou de beirinha. Então é o seguinte, tem que se não pode ficar aí achando que é melhor que o clube, que é maior que isso que aquilo. Tem que pegar e tentar voltar da melhor forma possível para voltar a ser titular, porque é um grande jogador, é um jogador de seleção brasileira e realmente precisa entender que ele não é maior que o clube e entender que não é o momento dele. Eu acho o seguinte, o Bruno Mendes, que veio do Internacional agora de empréstimo, está jogando muito, é um grande jogador, é zagueiro e está merecendo ser titular, principalmente por causa do momento. O Rafael Ramos, que chegou para o Corinthians, ainda não mostrou a que veio, mas eu acho o seguinte, o Bruno Mendes está merecendo jogar e o Fagner tem que esperar o momento dele, principalmente porque a fase não está boa para o Fagner. Com certeza. O Fagner, que provavelmente amanhã não esteja escalado para enfrentar o Ceará amanhã na Neoquímica Arena, às 8h30 da noite. Mas ele tem que entender, futebol é momento, Fagner. Você é ídolo do Corinthians, você é um grande jogador, é jogador de seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo em 2018, mas eu acho que o momento ainda não é para você. Então, Fagner, você tem que entender, perdão, e treinar, se dedicar e mostrar que você tem potencial, que você é um dos melhores laterais direitos da história do Corinthians. Então você tem que voltar a ser aquilo que você era. Pênalti, Fagner. Você tem que bater, mas bater forte no meio do gol, não bater forte igual o Roberto Baggio em 94. Você é lateral, você não é atacante. Primeiramente, pênalti é colocado com força e no meio do gol e não para fora, igual você fez contra o Flamengo, custou o título da Copa do Brasil. Você é um dos culpados. É claro que o Matheus Vital também. Mas você tem seus méritos como jogador que vem jogando muito pelo Corinthians. É um dos laterais que tem mais jogos com a camisa do Corinthians. Então, Fagner, faz o seu, fica na reserva, não dá trabalho e acho que você tem que mostrar teu valor. Assim como o Cássio já ficou na reserva do Corinthians e voltou e hoje é titularíssimo. Olha a história do Cássio. Olha o que ele vem fazendo pro Corinthians. Olha a tua história. Não é isso, Casagrande? Assim, com certeza. O Corinthians, o Fagner tem que entender que momento é ficar na reserva, né? Mas hoje é um grande jogador e com certeza tem tudo para dar a volta por cima. Isso acontece com os maiores jogadores do Corinthians. Pode ver o Neto, o Marcelinho,
Todo mundo já ficou no banco de reserva. Tem que mostrar a que veio. E ele não é maior que o clube. Ele tem que entender isso e simplesmente mostrar o seu futebol. Agora, se o Fagner entender que ele não quer ficar no Corinthians pro ano que vem, eu acho que ele tem todo o direito de procurar um novo clube para ele. Porque é o seguinte, né? O jogador vai e o clube fica. Essa é a minha visão. Com certeza, eu acho que se o Fagner entender também que já deu dele no Corinthians, também pensa desse jeito, Casagrande. Não tem que ficar. Eu acho que o Fagner tem que entender que ele tem que jogar a bola, ficar quietinho e mostrar que ele é ídolo do clube. Precisa acertar cruzamento, precisa voltar a marcar. Não pode bater pênalti mal batido igual bateu. E claro, voltar a ser aquele jogador que se espera dele. Principalmente porque pensa em seleção. Eu acho que deveria realmente reativar essa opção de se pensar na seleção brasileira, mas mostrando futebol. Principalmente para o Tite, que já foi seu treinador no Corinthians e foi seu treinador na seleção. Casagrande, você acha que o Fagner pode disputar a Copa do Mundo de novo ou não, na sua visão? Olha, eu acho o seguinte, né? É interessante como ninguém cogita o Fagner, mas eu acho que não. Eu acho que não vai. Nem ele e nem o Daniel Alves. Eu acho que provavelmente vai o Militão e o Danilo. Infelizmente, apesar do Fagner ser um grande jogador, eu acredito que ele está fora, principalmente porque não fez uma grande temporada. Esse ano não foi bom pro Fagner. Eu acredito que realmente vai ser o Danilo e o Militão. Infelizmente, né, Fagner? Eu acho que não. Se o Fagner voltar ainda nesses jogos finais jogando bem, talvez Fagner você vá para ser um dos reservas da seleção brasileira na lateral direita. Futebol você tem. Ô Casagrande, vamos encerrando por aqui. Tamo junto, Casagrande. É, com certeza, né? Vamos ver. E tamo junto, né? Se inscreva lá no canal e ativa o sininho lá. Tamo junto. Tamo junto, gente.